Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você está assistindo esse vídeo, que eu desejo que Deus te abençoe. Nós vamos passar agora um período de no máximo 10 minutos, no máximo 10, 11, 12 minutos, meditando numa passagem da Bíblia, trazendo uma mensagem com um tema, para que nós possamos meditar na mensagem, no que Cristo ensinou, no que seus discípulos deixaram para que nós possamos seguir e possamos aplicar em nossas vidas, no nosso dia a dia, enfim. Eu queria convidar você que crê em Deus, você que é cristão, ou você que não crê em Deus, você que não é cristão, você que tem uma Bíblia em casa, pega ela nesse momento, que você possa abrir ela no livro de 2 Coríntios, que fica no Novo Testamento, capítulo 4, que nós vamos ler o versículo 8, 9, 10 e o versículo 13. Vamos lá, 2 Coríntios, está no Novo Testamento, quase no finzinho da Bíblia. Você vai abrir no capítulo 4 e vamos começar a ler o versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Versículo 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Pula para o versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Amém. Eu quero convidar você, querido, a orar comigo nesse momento por essa mensagem, para que Deus possa falar aos nossos corações. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de ter uma Bíblia na mão, Senhor, poder analisar as Escrituras, Senhor, poder aplicar o que o Senhor tem nos ensinado em nossas vidas, Pai. Me usa, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, Pai, porque precisa do Teu Espírito. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós lemos aqui uma passagem muito forte. E o tema que eu gostaria de deixar nessa mensagem, nessa breve mensagem, é administrando os problemas e crescendo espiritualmente. Administrando os problemas e crescendo espiritualmente. A palavra administrar, no dicionário português, no dicionário brasileiro, ela tem alguns significados, que é exercer a administração, conferir, ministrar, aplicar, subministrar, dirigir superiormente. Essa última palavra, esse último significado, que é dirigir superiormente, me chama muito atenção. Quando nós estamos passando por um problema difícil, um problema muito grande, ou nós temos um problema que vem nos acompanhando há muito tempo e nós, às vezes, nos deixamos levar por esse problema e perdemos o nosso controle, ficamos desesperados, angustiados, conformados. E esse significado que está no dicionário, que diz da palavra administrar, que significa também dirigir superiormente, nós precisamos aplicar nos nossos problemas. Se nós administrarmos os nossos problemas superiormente, dirigindo eles superiormente, nos colocando numa posição acima do problema, haverá algo que irá mudar. Nós não vamos ficar dependentes do problema, não vamos ficar escravos daquele problema, não vamos ficar totalmente olhando para aquele problema e achando que não tem solução. Nós vamos nos colocar numa posição diferente, nós vamos tomar uma posição diferente. E aqui, quando o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta à igreja de Corinto, que era uma igreja, ele está falando, o que ele está querendo dizer aqui? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Querido, essa igreja de Corinto, Paulo fundou ela aproximadamente, quando ele escreveu essa segunda carta, mais ou menos uns 3 anos. Essa igreja era uma igreja muito abençoada por Deus. Ela tinha todos os dons espirituais. Era uma igreja que foi abençoada por Deus com todos os dons espirituais. As pessoas, os membros, os cristãos daquela época, eles tinham vários dons
que eram trazidos por Deus, vários dons sobrenaturais, como falar línguas diferentes, como profetizar, dom da cura, vários dons, ela tinha todos os dons. E aquela igreja, nesse momento, estava passando por uma crise muito forte, que havia divisões na igreja. A igreja de Corinto passava por divisões. Que divisões? Havia divisões morais, divisões doutrinárias, havia divisões de pensamentos. E aquela igreja, os irmãos não estavam querendo mais seguir a Paulo, ou então obedecer a Paulo. Tinha pessoas naquela igreja, grupos que estavam dizendo que eram guiados pelo Espírito de Cristo, não precisavam obedecer homem nenhum, nem ouvir a palavra, ensinamentos, ser guiados por homem nenhum. Havia naquela igreja, os cristãos estavam se prostituindo, voltando à prática da prostituição. Havia naquela igreja cristãos com dúvida, que nós podemos ver nas passagens, nas cartas do apóstolo Paulo, com dúvidas doutrinárias sobre o que comer, sobre o que beber. E Paulo estava distante daquela cidade, porque Paulo era um missionário. Paulo era um missionário que percorria o mundo inteiro. Paulo foi o maior missionário que a Bíblia teve. E Paulo, ele estava longe daquela cidade e estava lidando com um problema muito grande, muito difícil. E ele tinha que administrar esse problema de alguma forma, mesmo estando distante. E Paulo, além de ter que administrar um problema de uma igreja que estava muito longe dele, ele tinha seus problemas diários, seus problemas circunstanciais, porque a igreja era perseguida naquela época muito forte por Roma. Os cristãos eram perseguidos. Quando falo de perseguição, eles eram mortos, crucificados, queimados, torturados, jogados no Coliseu. Paulo constantemente era preso. Paulo, ele apanhou, ele sofreu mais até mesmo que Cristo, que a Bíblia diz, muitas vezes chicoteado, apedrejado, e essa era uma luta diária que Paulo tinha. Fora a luta diária, ele tinha que resolver um problema que estava milhares de distância dele. E como Paulo resolvia isso? Com estratégias. A estratégia que Paulo tinha eram as cartas que ele enviava às igrejas. E Paulo enviava cartas corrigindo, ensinando, explicando através de Cristo. E Paulo ele fala que sede meus imitadores como sou de Cristo. Paulo não agia por ele mesmo. Ele ensinou aquela igreja que ele não estava querendo botar algo dele. Ele estava querendo dizer àquela igreja ao que Cristo fazia, ao que Cristo seguia. E querido, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, todos temos problemas. Não sei se é uma doença, um diagnóstico que você pegou agora de um câncer, de uma doença grave. Eu não sei se é um problema familiar, financeiro, um problema de relacionamento, um problema sentimental, um problema que só você sabe, um problema que você vem convivendo com ele há muitos anos, e até mesmo você que é cristão tem orado e já tem falado, oh Deus, eu oro tanto tempo para ti e nada acontece. Sabe que o tempo de Deus ele é perfeito, ele acontece no momento certo, na hora certa, e nós devemos confiar em Deus. E quando nós administramos nossos problemas superiormente, quando nós nos colocamos acima do nosso problema, confiando em Cristo Jesus, entregando a Ele nosso problema, sabe que nós crescemos espiritualmente, nós ficamos mais fortes. A cada dia nós estamos mais fortes, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, analisando as Escrituras, logicamente. E quando nós abrimos a nossa Bíblia, agora em 2 Coríntios, capítulo 7, só virar uma folha, no capítulo 7, no versículo 5 e 6, está escrito dessa forma. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Querido, Paulo aqui fala tudo o que eu falei agora. Eu expliquei sobre a perseguição. Ele tinha chegado na cidade, a Macedônia, e a carne dele não teve descanso. Aqui diz que foram atribulados em tudo. Por fora combates, por dentro temores, medo. Mas Deus que consola os abatidos. Olha que palavra linda. Deus ele consola os abatidos, querido. Se você está abatido, Deus vai te consolar. E nessa passagem, consolou Paulo com a vida de Tito. Tito era um missionário, discípulo de Paulo. E Tito estava trazendo notícia daquela igreja de Corinto, que estava dividida em partidos,
que não queriam seguir a Paulo, que não queriam obedecer a Paulo, que estavam se prostituindo, estavam com dúvidas doutrinárias, não sabia o que era certo, o que era errado. E ele trazia a mensagem a Paulo. Paulo, a sua carta, eles receberam a sua carta, eles mudaram o seu comportamento, eles mudaram, eles começaram a olhar para Cristo, eles começaram a fazer a vontade de Deus, eles começaram a ler a sua carta e entender, e houve uma mudança naquela igreja. A igreja mudou, a igreja voltou a seguir os passos de Cristo, voltou a seguir os ensinamentos que Paulo estava passando de acordo com a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, querido, já encerrando, que assim como Deus capacitou o apóstolo Paulo a administrar os problemas da igreja de Corinto, Deus pode nos capacitar a administrar os nossos problemas e crescemos espiritualmente. Paulo, no fim do seu ministério, ele fala que combateu um bom combate, encerrou a carreira e guardou a sua fé. Paulo, ele cresceu espiritualmente a cada dia. E em nome de Jesus, nós vamos crescer espiritualmente. E nós vamos administrar qualquer problema. Porque é maior o que está em nós do que está no mundo. E na Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, querido, se você recebe essa palavra, eu te convido agora a colocar a mão no seu coração e conversar com Deus. Se você não crê em Deus, não crê em Cristo, eu creio que essa palavra falou de alguma forma no seu coração. Em nome de Jesus, se você quer esse Deus, se você quer esse Cristo, coloque sua mão no seu coração também, que nós vamos orar. Comece a falar com o seu Deus, fala com Ele como seu Pai, que Ele se coloca como Pai. E Jesus nos ensinou a orar como Pai do céu. Pai nosso que estás no céu. E qual pai não quer bem ao seu filho? Imagina Deus, um Pai do céu, Ele quer muito mais para ti. Oremos, querido. Pai, eu creio na Tua palavra, eu creio que Tu és real, no Seu agir. Eu louvo o Seu nome por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, pelas bênçãos naturais que tem nos concedido, pelas sobrenaturais que vem se revelando em nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, toma cada vida que está vendo esse vídeo agora, Pai. Pai, coloca a minha vida em Tuas mãos, Senhor, porque nós somos Teus filhos, Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ensine a administrar os nossos problemas, Pai, superiormente, Pai, para que possamos crescer espiritualmente, Deus. Pai, todo e qualquer problema está em Tuas mãos, Pai. E nós confiamos nas Tuas mãos, Pai, que na Tua palavra diz que nas Tuas mãos está o universo. Quanto mais os nossos problemas, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Seu amor me motiva.